Olá, bom dia, muito bom dia, nesse dia 26/4/2024, e eu quero te convidar a ler comigo um texto da Palavra de Deus. Na verdade, eu vou citar esse texto, é um texto muito conhecido, é um texto que você já sabe certamente de cor esse texto, que é o texto que está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, onde fala sobre a oração da Ana. Na verdade, é a oração da Ana no capítulo 2, mas no capítulo 1 você tem o que antecede essa oração. A Bíblia vai falar que de ano em ano as pessoas iam até o tabernáculo, como iam também depois no templo, para buscar o Senhor. Porque eles acreditavam que Deus morava ali, que a glória de Deus estava ali no tabernáculo. Então eles iam lá para buscar ao Senhor. E fala sobre um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, né? Ana e Penina. Ana era estéril e Penina já tinha alguns filhos. E porque Penina tinha filhos, ela zombava de Ana o tempo todo, né? Eucana, o homem, por sua natureza, ou por sua vez, ele procurava favorecer a Ana porque ele amava a Ana. Né? E talvez ele tivesse até pena dela, pelo fato dela não ter filhos, não conseguir gerar filhos para ele. Né? E é bom a gente considerar que naquela sociedade patriarcal, uma coisa que era muito importante para a mulher é dar à luz. Né? O que está vinculado à bênção do homem que obedece ao Senhor, uma das coisas que está vinculada ao homem que obedece ao Senhor é ter muitos filhos. Mas para ele ter muitos filhos, é importante que ele tivesse mulheres que não fossem estéreis. É importante que ele tivesse mulheres que pudessem gerar filhos, né? O Salmo 1, por exemplo, vai falar lá que o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, que medita de dia e de noite a sua palavra, que obedece a sua palavra, vai ter os seus filhos ao redor da mesa. Como é que vai ter filho? Como é que ele vai ser abençoado com filhos se a esposa for estéril? E esse era o caso. Então era uma vergonha para a mulher não conseguir gerar um filho, né? E não só vergonha, mas também tinha uma conotação religiosa, porque ela se sentia amaldiçoada, porque como a mulher tinha a função de dar filhos, a função de gerar, como é que, se ela não gerasse, se ela nasceu estéril, significava que Deus tinha que ela tinha sido assinalada por Deus. Ela tinha um problema com Deus. Então era assim que Ana se sentia, muito angustiada. E a Bíblia diz que Ana chegou no tabernáculo, então entrou e começou a orar. E ela chorava amargamente ali diante do altar do Senhor. E o sacerdote Eli, quando viu ela chegando, quando viu ela orando, achou que ela estava embriagada, porque ela estava chorando e balbuciando uma oração. E ele não conseguia ouvir o que ela estava falando. Mas ele percebia que ela mexia os lábios e ela estava ali realmente estirada no chão ali, orando ao Senhor. E ele fala assim: você está bêbada a esta hora? Ela falou: não estou bêbada não, só estou com a alma angustiada. E aí ele vai e fala com ela: vai que o Senhor vai te abençoar. E a Bíblia diz que depois Ana teve, no final do capítulo 1, na verdade, ela vai falando ali que Ana engravidou. Né? E depois, no capítulo 2 ou 3, a gente vai vendo ali que talvez ela tivesse 10 filhos. Talvez ela tenha tido 10 filhos. Bom, por que eu estou dizendo isso? E por que isso é importante? A gente repara muitas pessoas que entram na igreja com o coração amargurado, o coração angustiado. Tem muita gente vivendo assim. O mundo de cada um é um mundo que a gente desconhece, né? O sacerdote ali, olhando para Ana, ele fez uma leitura, um julgamento, que ela estava bêbada. Mas ele não sabia o que passava no mundo daquela pessoa. Milhares de pessoas iam ao tabernáculo e milhares de pessoas iam ao templo depois, na época de Salomão, para buscar o Senhor, cada uma levando dentro de si um desejo, cada uma levando dentro de si uma petição, cada uma levando dentro de si as suas angústias. E ainda hoje as pessoas vão aos templos para adorar o Senhor, cada uma levando a sua história, levando o seu mundo, levando as suas angústias, levando um pouco da lágrima que derrama no quarto, que ninguém está vendo. Então essa pessoa vai lá e na hora do louvor, na hora da oração, na hora de um contato, na hora de uma conversa com alguém, talvez ela tenha a oportunidade de se abrir, talvez ela tenha a oportunidade de receber uma oração, talvez ela tenha a oportunidade de adorar o Senhor numa forma de catarse mesmo, para tentar expurgar aquela angústia que está dentro de si. Deus sabe a luta que cada um está passando, porque cada um está passando a sua própria luta. Lá no oculto do seu quarto, você passa lutas que ninguém sabe, você passa situações que ninguém conhece. E assim era a vida de Ana, né? E ela levou isso diante do altar de Deus, ela levou isso lá.
E o sacerdote Eli, observando aquela mulher chegando, observando como ela estava, depois conversando um pouco com ela, viu a angústia da alma dela, ela falou: que o Senhor te abençoe e Ele conceda o que está no teu coração. Sabe? Às vezes é o desejo que a gente manifesta quando a gente percebe que uma pessoa está com o coração angustiado, e a gente não tem como tirar a angústia do coração da pessoa, porque não é um trabalho humano, é um trabalho do Espírito Santo. Então, a gente às vezes faz uma oração silenciosa pelo fulano, pelo Beltrano, que entrou assim com o coração angustiado na igreja. Senhor, abençoe que ele seja contemplado pelo Senhor. Senhor, abençoe essa alma, esse irmão está precisando dessa bênção. Sabe? E é bom a gente lembrar que, como pessoas, a gente consegue perceber, como pessoa, Eli conseguiu perceber a angústia do coração de Ana, Deus muito mais do que isso. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vai ser dito assim: eu sei da sua pequena força, sei das lutas que você tem enfrentado, mas sei que você não tem negado o meu nome. Então, muitas pessoas, quando vão diante do altar do Senhor, quando chegam no templo do Senhor, eles estão ali fazendo esforço para permanecer de pé, que era o caso de Ana, né? E pode ser seu caso também, fazendo um esforço para permanecer de pé. Pode ser o caso de alguma pessoa que você vê na igreja, talvez você fale: nossa, fulano não toma jeito mesmo, né? Fica errando aí, fica vindo na igreja, ele está se esforçando para ficar de pé. Sabe? É claro que tem pessoas que não estão nem aí mesmo para o evangelho, não querem ser transformado, mas tem pessoas que estão se esforçando para se manter de pé. O culto dele ao Senhor é verdadeiramente um sacrifício vivo, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né? Versículos 1 e 2, né? Quando ele fala lá. Então, assim, tem pessoas cujo o culto que ele vai prestar no templo é um sacrifício vivo, e é até difícil chegar lá. É até difícil para ele, a luta que ele passa por causa do mundo que ele vive, que a gente desconhece, né? Eu não conheço o seu mundo, meu irmão. Mas a minha oração é que toda vez que você for cultuar ao Senhor, que Deus contemple a sua alma, que Deus contemple o seu coração, que Deus contemple a sua vida e lhe conceda a bênção que você tem esperado da parte dele, sabe? Porque ele sabe que essa bênção que você está esperando muitas vezes atrapalha a sua caminhada. Ele sabe que a ausência dessa bênção, ele sabe que a ausência dessa alegria que não vai no seu coração ainda, às vezes atrapalha a sua caminhada. Às vezes a sua caminhada é como diz o Salmo 126, né? Caminhando e chorando, semeando e chorando, carregando a semente e chorando. Ele sabe que às vezes é assim. A gente não está na igreja de brincadeira, a gente está na igreja porque a gente está buscando ao Senhor, porque a gente conhece, entende e espera que o Senhor seja o nosso refúgio e fortaleza, né? Porque muitas vezes nos falta refúgio, a gente está sendo atacado, muitas vezes nos falta fortaleza em nós mesmos, né? Então a gente se refugia em Deus. Ir ao templo, ir ao tabernáculo para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para chorar aos pés do Senhor, era o que Ana podia fazer para buscar ali o refúgio, buscar ali a atenção de Deus. E é também isso que Isaías fez, né? A Bíblia vai dizer que Isaías ficou muito angustiado com a morte do rei Uzias, que era seu primo, e ele então vai ao templo para chorar, orar, falar das suas angústias com o Senhor. Lá no capítulo 6, aí a Bíblia diz que o céu se abriu, né? Ele teve uma visão dos céus. Ele viu querubins, ele viu serafins, ele ouviu a voz de Deus, ele viu o trono de Deus se manifestando para ele. Tem pessoas que vão na igreja com o coração amargurado, com o coração choroso, com angústia na alma, e o que ele gostaria de ter ali é uma experiência semelhante à de Ana, ser ouvido, ou uma experiência semelhante à de Isaías, de ver o céu aberto e Deus falar ao coração dele. A pessoa vai lá para isso, sabe? Então, é importante a gente respeitar esse momento de cada um, né? Não julgar o momento de cada um. Às vezes a gente atrapalha o irmão de cultuar, a gente não sabe o que está no coração desse irmão. Então, quem às vezes não tem essa percepção, não tem vai na igreja às vezes como um hobby, ou como aquilo que se faz todo final de semana, até hoje é domingo, tem que ir na igreja mesmo, ainda não entendeu que o nosso refúgio é o Senhor. Ainda que você possa orar no seu quarto, é importante ir ao templo buscar o Senhor, né? É importante ir. Eles viajavam distâncias longas, né? Longas distâncias, para chegar ao tabernáculo, para buscar o Senhor, para buscar uma resposta de Deus, para colocar diante de Deus o mundo atribulado que muitas vezes a gente carrega dentro da gente.
né? E que ninguém vê, ninguém sabe. As pessoas veem um sorriso no nosso rosto, as pessoas veem a animação no nosso comportamento, mas as pessoas não conseguem fazer a leitura de como está a nossa alma, né? Ontem nós falamos aqui sobre não desistir, para a gente se animar, né? Muitas vezes a gente está indo ali para tentar se animar, para não desistir de vez. E Jesus falou com as pessoas que creram nele, quando ele pregou o evangelho para elas, no capítulo 8 de João, ele falou para essas pessoas assim, ó, permaneçam, permaneçam. Se vocês permanecerem em mim, vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Sabe? Então é isso que Deus quer fazer. Esse é o trabalho de Deus, nos ajudar a romper e a ultrapassar essas limitações que muitas vezes amarram as nossas pernas, né? Então, às vezes a gente vê pessoas assim como Ana sofrendo, né? Às vezes a gente vê pessoas assim que estão se esforçando para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor, né? Faz isso, continue buscando ao Senhor. A sua resposta vai vir. No momento de Deus, a sua resposta vai chegar, né? Não julgue mal o seu irmão, mesmo que mora na mesma casa que você e vá no mesmo templo de adoração que você. Não julgue mal o seu irmão. Você não sabe como é que está o mundo dele, é o mundo de cada um. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor o nosso mundo, a nossa realidade, o que passa dentro dos nossos corações. Contempla em nome de Jesus, ó Deus, por misericórdia e compaixão, e seja o nosso refúgio e fortaleza, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana guardado, dirigido, abençoado pelo Senhor, tá? Ana, Flávia, irmão Zé Antônio e todos os demais aí, Deus abençoe.